Se eu dissesse que eu sou amigo do Bill W, solicitando uma visita do Dr. Brown após uma violenta Operação Estrela Brilhante, você provavelmente ia dizer que eu fiquei maluco. Mas toda essa conversa aparentemente sem sentido tá cheia de informações codificadas, facilmente compreensíveis para aqueles que estão por dentro. Na verdade, o mundo tá cheio de códigos secretos, escondidos em aviões, joias, perfis de aplicativos de namoro e notas de dinheiro. E hoje eu vou decifrá-los para você. Bora explorar uma série de códigos secretos que você não deveria saber. Códigos da tripulação de voo. Durante um voo, os pilotos estão constantemente se comunicando com os comissários de bordo e o controle de tráfego aéreo para atualizá-los sobre a jornada. Essas mensagens são geralmente bem inocentes, mas se houver uma emergência, eles vão usar códigos secretos para comunicar sem alertar os passageiros. Um código de transponder é um número de 4 dígitos que um piloto pode digitar em um dispositivo de rádio transponder no cockpit, que vai ser instantaneamente transmitido ao controle de tráfego aéreo abaixo. As diferentes combinações de números podem ser usadas para passar informações sobre o voo. E embora diferentes países usem diferentes códigos de transponder, existem 3 códigos de emergência principais que são usados em todo o mundo. Esses números universais são o código 7600 para falha de rádio, o código 7700 para qualquer emergência geral e o código 7500 para um sequestro. O código 7500 é sem dúvida o código mais sério, já que os pilotos só o usarão se a aeronave estiver sendo tomada à força por agressores. O design de entrada do transponder significa que os pilotos não dizem realmente os códigos em voz alta para enviar informação ao controle de tráfego. Então você não vai ouvir um piloto reportando um código 7500 pelo intercomunicador. Mas se você ouvir 2 comissários de bordo dizendo os números 7500 no seu voo e eles parecerem preocupados, provavelmente estão discutindo a possibilidade de um sequestro. Isso é bem assustador, mas alguns dos códigos usados em um avião são um pouco menos sérios. Por exemplo, se você ouvir um comissário de bordo mencionar suco azul, deve saber que ele não está falando sobre as opções de bebida do avião. Na verdade, é um codinome para água química usada nos banheiros. Como resultado, se um comissário de bordo disser que há uma emergência de suco azul, isso significa que o banheiro pode estar com defeito ou um passageiro fez alguma bagunça lá dentro. Acho que eu vou ficar com suco de laranja mesmo. Criminosos enigmáticos. Embora os códigos secretos de aeronaves possam alertar sobre atividades criminosas ocorrendo a bordo, lá no chão, outros códigos são realmente usados pelos próprios criminosos. No Reino Unido, houve vários relatos de ladrões artísticos usando giz para marcar casas com símbolos codificados secretos. Esses desenhos são marcados nas paredes da casa ou na calçada do lado de fora, e são usados para passar informações para outros criminosos, sem alertar o proprietário da casa. De acordo com investigadores policiais, esses símbolos podem incluir um X para um bom alvo de roubo, um D maiúsculo para uma casa muito arriscada de roubar e uma flor para marcar uma casa que pertence a pessoas ricas. Alguns dos símbolos também têm significados mais sinistros, como um livro aberto que sugere que o proprietário é uma mulher vulnerável. Em 2015, a polícia em Lanarkshire, na Escócia, alertou os moradores de que esses símbolos estavam sendo usados para marcar casas como alvos de roubo, e a polícia em Surrey, na Inglaterra, deu um aviso semelhante em 2009. Embora a evidência de que esses símbolos são usados regularmente hoje seja fraca, especialmente fora da Grã-Bretanha, é melhor prevenir do que remediar. Então, da próxima vez que você vir uma criança desenhando na calçada com giz, prenda sem piedade em uma prisão civil, só para garantir que ela não seja um ladrão planejando o próximo alvo. Desenhos de andarilhos. Vamos conferir outro grupo de pessoas que se comunicavam secretamente por meio de desenhos na rua. Na década de 30, os Estados Unidos passaram pela Grande Depressão, uma crise econômica que empurrou milhões de pessoas à pobreza. Durante esse período, havia mais de 2 milhões de pessoas desabrigadas nos Estados Unidos, e algumas delas adotaram um estilo de vida transitório, decidindo vagar pelo país em busca de trabalho. Muitas dessas pessoas deslocadas viajavam pelo país se escondendo em trens de carga e pegando carona, e frequentemente deixavam símbolos codificados para se comunicar com outros andarilhos que viajavam nas mesmas rotas. Esses chamados roboglifos eram frequentemente desenhados ou esculpidos em estações de trem, caixas de correio e sinais de rua, e eram usados especificamente para passar informações úteis para os andarilhos. Por exemplo, 2 círculos interligados significavam que a polícia na área não gostava de pessoas desabrigadas, enquanto uma escultura de um gato na lateral de uma casa significava uma senhora gentil vivendo lá. Um crucifixo esculpido, por sua vez, indicava que
fingir ser cristão e falar sobre a Bíblia ia garantir que você seria alimentado naquele lugar, enquanto essa forma de 4 pontas dentro de uma caixa avisava sobre um cachorro feroz nas proximidades. Esses sinais permitiam que os nômades ficassem seguros, saudáveis e livres enquanto viajavam, e sempre que entravam em uma nova cidade, podiam usá-los para ir à casa de uma simpática velhinha dos gatos, enquanto evitavam a casa do fazendeiro armado que quer que as pessoas fiquem fora da sua terra. Mistérios do Mickey. A próxima parada no nosso tour de decodificação nos leva diretamente ao parque de diversões mais popular do planeta, a Disney World. A Disney se esforça para ser o lugar mais feliz da Terra, então é importante que os seus convidados não saibam quando algo dá errado. Como resultado, os funcionários do parque usam uma linguagem codificada para se comunicar uns com os outros, permitindo que eles compartilhem más notícias em segredo. Por exemplo, se você estiver passeando pela rua principal e ouvir um funcionário relatar um código 5 pelo rádio, isso significa que ele viu alguém vomitar no parque. As crianças comem muitos doces na Disney, então esse código é ouvido com bastante frequência, embora alguns funcionários optem por chamar o vômito de derramamento de proteína. Da mesma forma, se você ouvir um funcionário gritar código Winnie, isso significa que ele testemunhou alguém fazendo xixi em uma das piscinas do resort, sendo o código nomeado em homenagem à pele amarela do Winnie, o famoso ursinho Pooh. Alguns dos outros códigos são bem mais estranhos. Muita gente é obcecada pela Disney, e incrivelmente, algumas delas querem que as suas cinzas sejam espalhadas no parque quando morrerem. A Disney proíbe isso estritamente, mas segundo relatos, famílias ainda vão à Disney mensalmente para tentar espalhar discretamente os restos mortais dos seus entes queridos em algum lugar do parque. Como resultado, se você ouvir a Branca de Neve falando sobre um alerta de pó branco, isso não significa que alguém está fazendo uma rave no castelo da Cinderela. Na verdade, isso significa que a pessoa viu alguém espalhando cinzas em um brinquedo ou atração e precisa de alguém para ir lá limpar. É política da empresa que todos os funcionários aprendam esses códigos e os usem o tempo todo. Afinal, não tem nada menos mágico do que um visitante ficar ouvindo uma discussão sobre vômito, xixi ou os restos em pó da vovó sendo varridos em uma pá de lixo. Inspetor Sands. Vamos sair da Disney e ir para um lugar um pouco menos mágico, o metrô de Londres. O mapa colorido do icônico metrô e os nomes estranhos das estações podem ser bem confusos para os turistas, mas até mesmo os verdadeiros londrinos não conhecem todos os segredos do metrô. E os nomes estranhos das estações podem ser bem confusos para os turistas, mas até mesmo os verdadeiros londrinos não conhecem todos os segredos do metrô. E a rede usa muitos códigos para compartilhar informações secretas entre os funcionários. Por exemplo, se você tiver em uma plataforma do metrô, pode ouvir um pedido estranho no sistema de som que nem esse. Inspector Sands. Inspector Sands, please report to Control Center. Os funcionários pedem que o inspetor Sands se dirija a uma parte específica da estação, mas eles não estão falando sobre um policial de verdade. Na verdade, inspetor Sands é a palavra código usada quando há um pequeno incêndio no metrô, ou se um civil acionar um alarme de incêndio em uma plataforma. Nessas situações, o funcionário que trabalha na área precisa informar o restante da equipe sobre o possível incêndio enquanto avalia o quadro, e a palavra código permite que ele faça isso sem alertar o público. Ele então determina se há uma emergência real, e se houver, aciona todos os alarmes principais para a estação ser evacuada. Curiosamente, o metrô de Londres não inventou essa palavra código. Ela foi usada pela primeira vez em teatros no final do século XIX. Antes disso, se um incêndio ocorresse durante uma peça, os funcionários do teatro gritavam a palavra fogo para a plateia, mas essa prática causava pânico nas pessoas. Em 1849, houve um pequeno incêndio no Teatro Real de Glasgow, que foi rapidamente apagado. Mas quando a plateia ouviu um funcionário gritando sobre o incidente, eles pensaram que o incêndio ainda estava em curso, e isso causou uma debandada para fora do teatro, que resultou em um esmagamento que tirou a vida de 65 pessoas. Vários incidentes semelhantes ocorreram durante o mesmo período. Então os teatros decidiram que precisavam de uma palavra código que permitisse sinalizar um incêndio sem causar pânico. Na época, eles apagavam pequenos incêndios jogando um balde de areia sobre as chamas. Então os teatros em todo o Reino Unido começaram a usar a palavra código Inspetor Sands, que em português significa Inspetor Areia. Essa tradição continua no metrô de Londres, onde os corredores estreitos e escadas representariam um perigo real em caso de debandada. E embora os bombeiros modernos geralmente optem por um extintor de incêndio ou uma mangueira em vez de um balde de areia, se você acionar um alarme de incêndio em uma plataforma do metrô, pode apostar que o inspetor Sands vai vir investigar. Incêndios não acontecem com frequência no metrô, então o inspetor Sands não é um policial particularmente ocupado, mas o metrô de Londres tem uma longa lista de palavras código que são usadas todos os dias. Isso inclui uma série de códigos de derramamento, que são usados para enviar os
zeladores a uma determinada plataforma quando algo precisa ser limpo. Existem 7 códigos numerados, e cada um se refere a uma substância específica que foi derramada. Por exemplo, o código 1 é sangue, o código 3 é vômito, e o código 5 é vidro quebrado. Esses códigos permitem que os zeladores saibam antecipadamente qual equipamento levar ao local do derramamento, e a mensagem no sistema de som seria tipo: temos um código 3 na plataforma 2. Eca, alguém chama o zelador Mickey aí que rolou um derramamento de proteína do código 5. Dr. Ken? Agora a gente entra no setor médico para conferir os códigos secretos usados pelos médicos. Os hospitais geralmente têm um sistema de som que permite que os funcionários enviem mensagens pelo prédio, e ocasionalmente eles usam palavras-código para transmitir informações sensíveis sem alarmar os pacientes. Por exemplo, se uma enfermeira usar um intercomunicador para pedir que o Dr. Brown vá a um setor específico, ela não está realmente pedindo por um médico. Na verdade, o pedido significa que um paciente está sendo violento naquela área, e os funcionários precisam de segurança para ajudar. Da mesma forma, se houver um pedido para que o Dr. Firestone atenda um determinado setor, significa que há um incêndio naquela área e que os funcionários precisam estar cientes de que podem precisar evacuar o hospital. Esses códigos de intercomunicador transmitem discretamente informações de emergência por todo o hospital, mas de acordo com relatos anônimos compartilhados com veículos de mídia, os médicos também usam uma linguagem codificada para falar sobre pacientes enquanto estão bem na frente deles. O que é engraçado e um pouco preocupante é que um funcionário de hospital revelou que se uma criança particularmente feia for internada, os médicos a descrevem como um FLK, que é uma abreviação para Funny Looking Kid, traduzindo uma criança de aparência engraçada. Menos engraçado e mais prático é o fato de que eles também usam abreviações quando um bebê nasce com uma condição genética não diagnosticada visivelmente. Isso informa os outros médicos que eles precisam testar o bebê para algumas condições sem alarmar a nova mãe. Além de usar esse código específico, outros médicos confessaram que também usam a abreviação RHM, que significa Really Hot Mom, tipo uma mãe muito atraente. Um médico afirmou na internet que os funcionários se referem às mães atraentes dos pacientes no hospital dessa forma, e observaram seus colegas afirmando que acabaram de tratar uma RHM com um FLK, tudo isso bem na frente da família. Tomara que essa criança não conheça esses códigos, porque senão, além de tudo, ela vai precisar de terapia também. Erro de computador. Os médicos podem usar uma linguagem secreta para insultar os seus pacientes, mas essa não é a única profissão onde as pessoas usam palavras-código para fofocar no trabalho. Se você já ligou para o suporte técnico para ajudar a resolver um problema no seu computador, eles frequentemente usam uma série de termos técnicos que são completamente sem sentido para a pessoa média. Mas o que você pode não saber é que algumas dessas palavras complicadas são direcionadas a você, e não ao computador. Os técnicos de TI sabem que muitas pessoas não entendem o que eles estão falando, e ocasionalmente podem usar essa falta de conhecimento para insultá-lo na sua cara. Por exemplo, quando o computador de alguém não está funcionando, o suporte técnico pode dizer que o problema é um PEBKEC. Isso soa como um termo complicado, mas o código na verdade é um acrônimo em inglês para o que significaria mais ou menos problema existente entre o teclado e a cadeira. Em outras palavras, não tem nada de errado com o PC. O problema está sendo causado por um usuário que não sabe o que está fazendo. Da mesma forma, um técnico de TI pode dizer que está lidando com um problema ID10. Quando isso é dito em voz alta, parece um jargão técnico, mas quando você vê escrito, parece que fica mais claro, muito semelhante à palavra idiota. Agora, não há dúvida de que ajudar os tecnologicamente analfabetos é um trabalho frustrante, mas se isso dá aos caras da TI o direito de insultar as pessoas que eles deveriam ajudar, aí eu vou deixar pra você decidir. Mas se você ouvir o termo PEBKEC na próxima vez que ligar pro suporte técnico, fica à vontade para chamar o técnico de ID10T. Imagina a reação da pessoa. Amigos em comum. Imagina esse cenário. Eu tô sentado num bar tomando um copo d'água quando um estranho se aproxima de mim e me pergunta: você é amigo do Bill W? Você pode achar que isso é uma cantada terrível ou que o estranho me confundiu com outra pessoa, mas na verdade ele tá usando uma linguagem codificada para perguntar se eu sou membro dos Alcoólicos Anônimos. O AA é um programa de recuperação para alcoólatras com um forte foco na privacidade. Membros do mesmo grupo de AA conhecem os primeiros nomes uns dos outros, mas devem mantê-los em segredo, e você nunca deve revelar a identidade de outro membro
membro do programa, e por isso eles precisam usar uma linguagem codificada ao falar sobre o A em público. E se você quiser descobrir se alguém é membro, deve perguntar se ele é amigo do Bill W. O nome foi escolhido em referência ao cofundador da A, Bill Wilson, e essencialmente permite que os membros do programa se encontrem sem forçá-los a revelar publicamente o seu alcoolismo para não membros. O código pode ser usado na direção oposta também. Membros da AA explicam que se um alcoólatra em recuperação tiver em um aeroporto e achar que vai ter uma recaída, ele pode pedir ao agente do portão que pergunte se um amigo do Bill W pode vir ao seu portão pelo intercomunicador. Em teoria, se um membro da AA ouvir esse anúncio, ele vai ao portão e oferece apoio, enquanto desvia do bar do aeroporto. Parece que o Bill W tem ótimos amigos. 437737. Olha, segundo meu perfil no Tinder, eu sou um modelo, tenho 1,82, gosto de astrologia e faço longas caminhadas na praia. Só que a verdade é um pouquinho mais decepcionante. As pessoas colocam todo tipo de coisas malucas nos seus perfis de namoro. E acontece que alguns corações solitários usam códigos secretos para enviar informações aos seus potenciais parceiros. Se você navegar pelo Tinder por um tempo, pode encontrar alguém com os números 437737 listados no perfil. Esses dígitos parecem aleatórios, mas o código realmente tem um significado secreto, sinalizando que a pessoa por trás do perfil tem herpes. Não há cura para herpes, então se você contrair o vírus, ele vai ficar no seu corpo para sempre. Na maioria das vezes, o vírus adormecido não é contagioso, mas pode ocasionalmente reativar e surgir por algumas semanas. E nesse período, ele pode ser transmitido para outras pessoas. Isso fez com que muitas pessoas ficassem com medo de contrair herpes. E o estigma resultante torna o namoro bem complicado para as pessoas positivas para o vírus. Então, quando os sites de namoro foram introduzidos pela primeira vez na década de 90, as pessoas infectadas com herpes queriam uma maneira de encontrar discretamente outras pessoas com o vírus, sem revelar seu diagnóstico para todos que vissem seu perfil. Eles decidiram usar essa sequência de números porque, quando digitados em um telefone antigo, as letras correspondentes nos números pressionados formavam a palavra herpes. E esse código tem sido usado em sites de namoro desde então, permitindo que as pessoas com herpes evitem conversas constrangedoras sobre a sua infecção, enquanto tornam seu diagnóstico claro para aqueles que estão no conhecimento. E para aqueles que não sabem, uma simples pesquisa no Google pelos números também vai fornecer informação. Uma solução inteligente para um dilema bem desconfortável. Anéis arriscados. Quando se trata de joias, a maioria das pessoas usa anéis e colares como um simples acessório, mas algumas peças de joias podem ser usadas para enviar informações codificadas para os outros. Um anel de ouro simples é frequentemente usado para mostrar que alguém é casado. Uma corrente de diamantes mostra que alguém quer ser visto como rico. Tudo bastante óbvio, mas você sabia que se alguém usa um anel preto na mão direita, pode estar sugerindo que é um swinger em um casamento aberto, que deseja se relacionar com pessoas além do seu cônjuge. Esses anéis são às vezes usados por pessoas não monogâmicas, que querem encontrar outras pessoas e informá-las que têm os mesmos interesses. Swingers usam um anel em qualquer dedo da mão direita, exceto no dedo médio. Isso porque usar um anel preto no dedo médio tem um significado completamente diferente, geralmente sugerindo que você é membro da comunidade assexual. Ser assexual significa que você não sente atração sexual por ninguém, então a comunidade obviamente não tem muito em comum com swingers. Claro, anéis pretos também são usados por pessoas que não pertencem a nenhum desses grupos, e podem usá-los sem perceber o seu significado simbólico. Como resultado, se você usa um anel preto como escolha de moda, eu sugiro usá-lo na mão esquerda e mantê-lo fora do dedo médio. Caso contrário, casais podem abordar você pensando que você está procurando se divertir, ou seu crush pode assumir que você é assexual e te ignorar. Você pode sair ganhando muito ou perdendo muito, dependendo do ponto de vista. Cruzeiro assustador. Supostamente, cruzeiros são relaxantes, mas muitas coisas podem dar errado no mar. E quando há uma emergência, a equipe vai usar linguagem codificada para não preocupar os passageiros. Por exemplo, se você estiver em um cruzeiro e ouvir um membro da equipe anunciar a Operação Estrela Brilhante no sistema de som, isso sinaliza que há uma emergência médica a bordo. Se a equipe anunciar uma Operação Estrela Ascendente, significa que um passageiro faleceu. Esses cenários não são tão improváveis quanto você pode pensar. Navios de cruzeiro transportam milhares de passageiros idosos em viagens longas, que envolvem em grande parte comer demais, aprender a dançar salsa e brigar por espreguiçadeiras. E consequentemente, cerca de 200 passageiros morrem em cruzeiros todos os anos. Quando a tragédia ocorre, a Operação Estrela Ascendente é anunciada, sinalizando para a equipe recuperar o passageiro falecido e movê-lo secretamente para um pequeno necrotério a bordo, antes de descarregá-lo no próximo porto. O navio de cruzeiro não vai informar nenhum dos outros passageiros que isso aconteceu, já que não querem atrapalhar suas férias. Assim, enquanto esses passageiros
passageiros relaxam na piscina e comem seu jantar, não fazem ideia de que as suas férias de luxo se transformaram em um cruzeiro fantasma. Alerta explosivo. Quando eu trabalhava como caixa na adolescência, as pessoas costumavam presumir que o meu trabalho era fácil, mas trabalhar em uma loja de alimentos não se resume a empilhar prateleiras e flertar com senhoras idosas. E os caixas em grandes redes varejistas frequentemente têm que aprender uma lista de palavras-código para lidar com problemas sem assustar o cliente. Quando se trata de emergências, não tem nada mais sério do que uma ameaça de bomba, e muitas lojas lidam com ela usando a mesma palavra-código. Se você estiver fazendo compras e ouvir a loja anunciar verificação de hora, você provavelmente deve largar suas sacolas e correr, porque é um código comumente usado quando alguém informa a loja que plantou uma bomba ou quando uma bomba é encontrada. Isso permite que os funcionários sigam os procedimentos de ameaça de bomba sem causar pânico e evacuem os clientes sem revelar o verdadeiro motivo da emergência. Aparentemente, a IKEA é uma das muitas lojas que usam esse código, e se descobrirem que é um alarme falso, fazem um anúncio dizendo: após a verificação, todos os relógios foram reiniciados. Isso dá aos funcionários o aviso de que está tudo bem, permitindo que os clientes voltem e aproveitem suas almôndegas, sem saber que tiveram brevemente em risco de explodir. Dinheiro misterioso. Ouvir um código de emergência como verificação de hora em Inspetor Sands pode ser bem assustador, mas ameaças de bomba e incêndio são bem raros, então há uma boa chance de você nunca se deparar com eles na vida real. Mas alguns cifrões secretos são muito mais comuns, e você pode encontrar esses próximos escondidos na sua carteira. Você pode ficar surpreso ao ouvir isso, mas na maioria dos casos, se você tentar fotocopiar uma cédula, as copiadoras vão exibir uma mensagem de erro, impedindo que você reproduza dinheiro, ou se ela imprimir uma cópia, ela vai sair corrompida. Erros semelhantes ocorrem se você tentar editar uma cédula no Photoshop. É bem engenhoso. Em 2002, um pesquisador de segurança chamado Marcus Kuhn tentou determinar como esses dispositivos e softwares sabem que estão lidando com moeda genuína e previnem falsificações. Ele começou examinando várias cédulas de diferentes países e logo descobriu que todas continham um padrão de círculos, dispostos de uma maneira muito específica. Ele descobriu que esse padrão aparece em células de todo o mundo, embora algumas as incorporem de maneiras discretas. Na nota de $5 australianos, o padrão é integrado a algumas flores no canto superior direito. Da mesma forma, no verso da nota de $20 dos Estados Unidos, o número 20 aparece em todo o design, e os zeros são dispostos na forma distintiva. Marcus chamou o padrão de constelação Eurion, devido às suas semelhanças com a constelação astronômica de Orion e a sua aparição nas cédulas do euro. Quando ele tornou sua descoberta pública, outras pessoas começaram a encontrar a constelação em todos os lugares, embora o uso do padrão nunca tenha sido oficialmente reconhecido por qualquer governo ou corporação. Os detalhes técnicos em torno do padrão são mantidos em segredo, e não está claro se ele tem um nome oficial, mas o padrão definitivamente existe, porque foi repetidamente provado que a maioria das copiadoras o registram automaticamente ao escanear imagens de dinheiro. Agora, após a descoberta de Marcus, as pessoas assumiram que softwares de edição de fotos como o Photoshop também escaneiam a constelação Eurion, mas em 2003 um professor chamado Stephen James Murdoch descobriu que esses aplicativos conseguem detectar moeda mesmo quando o padrão Eurion está coberto. Acontece que aplicativos como o Photoshop, na verdade, escaneiam um conjunto completamente diferente de códigos ocultos. As cédulas são cobertas por padrões de linhas minúsculos e complexos, que o software de edição de imagens escaneia que nem um código de barras em embalagens de alimentos. Isso alerta o software se a nota na imagem é uma peça genuína de moeda. Se for uma imagem de uma cédula real, o software bloqueia qualquer modificação, replicação ou impressão, impedindo os usuários de reproduzir dinheiro e ficarem ricos. Ou devo dizer, reproduzir dinheiro e ter sua porta derrubada pelo FBI. Escultura secreta. Vamos passar de um código secreto implementado por governos internacionais para um código que os melhores decifradores de códigos do governo do mundo tentaram e não conseguiram resolver. Cryptos é uma escultura no Centro de Inteligência George Bush, a sede da CIA. A CIA é o ramo mais secreto do governo dos Estados Unidos, então não é surpreendente que Cryptos seja uma estátua bem enigmática. A escultura consiste em 4 grandes placas de cobre, que exibem mensagens criptografadas compostas de letras embaralhadas. 3 das 4 placas foram resolvidas por
por decifradores de códigos engenhosos, que conseguiram deduzir padrões na mistura aparentemente aleatória de letras, utilizando vários métodos de decifragem para extrair as mensagens. As mensagens decifradas envolvem coordenadas de GPS, referências ao túmulo de Tutancâmon e citações de livros famosos. Mas ninguém resolveu o código final, o que o torna um dos quebra-cabeças não resolvidos mais famosos do planeta. Embora a escultura esteja localizada na sede da CIA, a agência tentou e falhou em resolvê-la, e as únicas pessoas que conhecem a solução de Cryptos são as pessoas que a projetaram. A escultura foi construída como uma colaboração entre o artista Jim Sanborn e Ed Scheid, um ex-oficial da CIA que serviu como diretor do Centro de Criptografia da agência de 1963 a 1989. Sanborn projetou a escultura, enquanto Scheid desenvolveu o código que ela exibiria, e eles terminaram o design e construíram Cryptos em 1990. No início, os melhores criptógrafos do mundo fizeram bons progressos decifrando a estátua, e resolveram as 3 primeiras mensagens até 1998, mas desde então ninguém fez qualquer progresso ao decifrar a última placa de cobre, e depois de quase 40 anos de tentativas e erros, parece que Cryptos pode jamais ser resolvida, tornando-se o código secreto definitivo. Bom, e com isso é hora de encerrar nossa missão de decifrar códigos por hoje. Mas qual código secreto te chocou mais? Me conta nos comentários abaixo e obrigado por assistir.